Campina Grande, terça-feira, 23 de junho. Que bom nos reencontrarmos nessa manhã para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Eu não sei a que horas você vai estar assistindo o nosso programa, mas eu quero dar boas-vindas a todos quantos estão conosco, tantos daqui de nossa cidade, Campina Grande, como da Grande João Pessoa e outras regiões do nosso estado, e até também lá no México, na Espanha, nos Estados Unidos. Alguns irmãos que são assíduos assistentes do nosso programa nos acompanham desses lugares tão distantes. Logo mais estaremos ouvindo o presbítero Natan trazendo mais uma reflexão da palavra de Deus. Hoje ouviremos a primeira parte. Você também ainda ouvirá o conjunto coral Saracali, que abrilhantou o louvor durante o nosso jubilamento. Portanto, continue conosco. Deus vai falar ao seu coração e à sua família. Mas antes, eu quero lembrar a todos os casais, a todas as famílias, em especial os que residem em Campina Grande. Você não pode perder de participar do 14º Congresso Nacional de Casados no Senhor, promovido pela Igreja Evangélica Congregacional em Diamantina, aqui em Campina Grande. Para maiores informações, entre em contato nos horários de culto com o pastor Orlando ou com o irmão Alessandro. A data, anote em sua agenda, de 30 de outubro a 1º de novembro, no Hotel Garden. Você não pode deixar de participar, de prestigiar este mega encontro que estará trazendo mensagens, estudos, dinâmicas para o casal e para a família viver bem. Nesses tempos tão difíceis, onde o casamento está praticamente desacreditado, há um maior índice de número de casais que estão se separando do que casais que estão iniciando a vida em família. Portanto, não perca este grande encontro. Nesse momento, eu quero deixá-los com o conjunto coral Saracali, da Igreja do Calvário. Em Jesus a paz encontrei, nova luz invade meu ser. Ao seu lado vou, bem seguro estou. Sua vida, minha vida mudou. Agora eu sigo meu mestre, pois eu sei que ele tem muito amor. Eu posso confiar em Jesus.
1 Pedro, capítulo 4, versículo 9. Diz assim o apóstolo do Senhor: sede mutuamente hospitaleiros, sem murmurações. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai, dependemos do Teu Espírito Santo para absolutamente todas as coisas. Pedimos que o Senhor nos auxilie nesse momento de instrução da Tua palavra, que o Senhor ilumine a nossa mente, aqueça o nosso coração, não somente para captar a Tua mensagem, como também para pô-la em prática em nossa vida. No nome de Jesus oramos. Amém. Meus queridos, você já parou para pensar que estamos vivendo em lares com portas cada vez mais trancadas? Já pararam para pensar como nós estamos vivendo cada vez mais da porta para dentro da nossa casa? É claro que há uma série de fatores que fazem com que essas atitudes, essa postura, não é? Este padrão de comportamento, ele seja observado na nossa sociedade. Temos o excesso de trabalho, nós temos a violência urbana cada vez em níveis crescentes, maiores. Há muitos motivos pelos quais nós observamos que estamos cada vez mais encurtando a nossa sociabilidade para a nossa porta para dentro. Mas há, meus irmãos, um outro fenômeno que eu entendo que contribui significativamente para isso, que é o esfriamento do amor. Lembra o que foi que o Senhor Jesus Cristo disse? Que à medida que os dias fossem sendo cumpridos, o amor de muitos esfriaria. O amor de muitos esfriaria. O fato, meus queridos irmãos, é que, para além desses fatores que eu já apontei, existe também algo que tem sido cada vez mais característica, não apenas dos homens, não apenas das pessoas descrentes, como também dos crentes, infelizmente. O individualismo. Até os crentes, até nós, até a igreja de Cristo, tem vivido uma vida cada vez mais em si mesmada. Observe que isso se retrata até na maneira como nós cultuamos. Quer uma prova disso? Observe bem as letras dos louvores antigos. Era sempre assim: nós, igreja, nós, a ti, nós, o povo. E cantávamos, na maior parte das vezes, para a terceira pessoa: tu, o Senhor, tu és, sempre direcionando tudo isso para Deus. Como nós temos cantado cada vez mais hoje. Escute a maioria das canções evangélicas que têm sido criadas hoje. Eu, mim, comigo. E geralmente Deus não é mais a direção do louvor, mas é alguém que vai agir para que o eu, o mim e o comigo seja satisfeito nas necessidades. Então, temos assistido uma fé cada vez mais em si mesmada, voltada para dentro. E uma fé cada vez mais individualista, personalista em torno de nós mesmos. Isso se exprime também, meus amados irmãos, na maneira como a igreja
vivencia a sua fé, não apenas no culto público, como também na própria casa. Eu já passei pela experiência de visitar uma família, e essa família era toda crente, e eu vi um negócio bem interessante, e essa situação me chamou a atenção. De fato, essa casa possuía então, além do casal, tinha um filho. E o que era que estava acontecendo? Quando eu cheguei, a mulher estava na cozinha, estava preparando uma refeição, e em cima da cabeça dela tinha uma TV. E ela estava, pastor Busca, ela estava assistindo a ministração do pastor Augusto Nicodemos. Ótimo, excelente, maravilha, né? Você está ali preparando a comida e está assistindo aquela pregação. Mas o filho estava no seu quarto, preste atenção, escutando alguma coisa no headphone. E o marido estava na sala ouvindo a pregação de outra pessoa. Ouvir pregações, ouvir louvores, não é o problema. Eu quero que você atente para o fio condutor de como eu estou introduzindo isso aqui. Como nós estamos vivenciando cada vez mais, de maneira intimista a fé, esquecendo do coletivo, inclusive em casa. Antigamente, e não tão antigamente assim, quando a esposa cristã, junto com seu filho, junto com seu marido, era o sábado, e o pessoal estava lá nas suas atividades de casa, era uma única fonte sonora, todo mundo ouvindo a mesma música. Não era assim? Pois pronto. Isso que eu estou dizendo é apenas a nível de introdução. Ora, se nós estamos cada vez mais esfacelando a nossa devoção em torno de nós mesmos, por que raios pensar sobre hospitalidade, coletividade, pensar no outro? Meus amados, de fato, como o pastor Bosco destacou aqui no momento devocional, a igreja cristã inicia-se não em templos como esse. Até porque, logo nos primeiros, digamos assim, dias do cristianismo, os cristãos já foram sendo expulsos do templo judaico. Mas onde a igreja cristã continuou o seu trabalho, inclusive de crescimento? Nos lares, nas casas. E é preciso ressaltar, de maneira categórica, de que esses lares, a maioria deles, não eram grandes casas, luxuosas mansões. A maioria desses lares sequer tinham fartos banquetes, louças de porcelana maravilhosas para receberem as pessoas. A maioria desses lares eram lares simples, que nem tinham lá tanto luxo social, até porque a maioria dos cristãos já estavam sofrendo depreciação dos seus bens, mas eram lares dispostos a serem bases de pregação da palavra de Deus. E é exatamente sobre isso que nós vamos nesta manhã meditar, sobre como a Escritura então trata o lar como esta base hospitaleira, para que nós não apenas recebamos as pessoas em nossa casa, mas transformemos então a nossa casa como um lugar onde a palavra de Deus é impulsionada para alcançar outras pessoas. Eu quero primeiro visitar o texto de Romanos 12:13.
que essa questão da hospitalidade não deve ser apenas como uma palavra bonita no nosso dicionário, mas ela precisa ser compreendida como uma expressão genuína da comunhão com Deus. Ele diz: compartilhai as necessidades dos santos e praticai a hospitalidade. É curioso que, depois de o apóstolo Paulo, 11 capítulos, tratar sobre doutrina no sentido mais, como é que eu posso dizer? No sentido mais intelectual, de definições, de conceitos. A partir do capítulo 12, o apóstolo Paulo vai voltar os seus olhos para a questão de como nós praticamos tudo isso que nós aprendemos enquanto conceito. A partir do capítulo 12, o olhar de Paulo é um olhar prático, é o olhar do dia a dia, do cotidiano. E então, meus queridos irmãos, no verso 13, Paulo vai demonstrar de maneira categórica 2 aspectos práticos que evidenciam que temos de fato aprendido os conceitos dos capítulos anteriores. O primeiro deles está ligado à questão da koinonia. Koinonia. A koinonia, irmãos, é muito mais do que um grupo muito famoso de louvor ali por volta dos anos 80 e 90. Na verdade, os cristãos e o pessoal que milita na área do louvor sabe que nos anos 80, anos 90, não tinha negócio diante do trono, não tinha negócio de Hillsong, não tinha negócio de worship. Quem era cantado na igreja era koinonia. A único, a aliança, quem pode livrar como o Senhor. Mas a Bíblia não está falando do grupo de louvor. A Bíblia está falando, esta palavra grega, koinonia, é uma palavra que está relacionada intimamente com a ideia do comum mesmo, da comunhão, do compartilhamento de afetos, de sentimento, de espiritualidade. E o apóstolo Paulo então diz: olha, compartilhai as necessidades dos santos. Entenda que por trás desta ordem do apóstolo Paulo, não estava simplesmente você dar uma esmola, ou não estava simplesmente você dizer: ó irmão, eu estou sabendo que você está passando por essa dificuldade, então eu vou orar por você, e a partir da oração, magicamente tudo vai se resolver, e então a partir dali eu não tenho mais nenhum envolvimento, porque eu já orei. Não é isso que o apóstolo Paulo está ensinando. O que o apóstolo Paulo está ensinando aqui é participar. O apóstolo Paulo não estava simplesmente dizendo assim: olha, se o irmão estiver passando por alguma crise, doe alguma coisa para ele, dê a ele. Ele diz: participe, comungue. Note bem que é exatamente isso que a Escritura diz, ao nos ensinar que nós devemos estar alegres com os que estão alegres e chorar pelos que choram, sorrir pelos que estão alegres e chorar pelos que choram. É participar. Mas como se em casa nós não estamos nem participando da nossa vida do lar? Pastor Bosco, eu faço muita memória de algo que eu aprendi com meu primeiro pastor, Manuel Quaresma de Mendonça, famoso pastor Nino, em saudosa memória. E ele tinha um hábito que nós temos visto muito pouco hoje em dia. Lá, ele tinha sempre esse hábito, terminava o culto, cantava o tríplice amém, mas depois do tríplice amém, irmãos, não tinha ninguém do lado de fora, exceto os diáconos e exceto o pastor e o pregador que estavam saindo. Por quê? Porque ele aguardava todo mundo na porta para cumprimentar, para desejar que Deus abençoe a semana, e se necessário fosse para dizer: terça-feira eu vou na sua casa para fazer uma visita.
Como é que nós temos então terminado os nossos cultos? Se o pastor quiser falar com alguém, se ele não for muito ligeiro, pode ser que ele não encontre. Porque antes dele dizer o amém da oração, onde é que fulano está, já passou da rotatória. Você diz assim, eu não estou entendendo o que é que isso tem a ver. Como é que você vai participar da vida dos santos, se até no momento de culto comum, nós já estamos todos doidos, alvoroçados, apressadíssimos para a nossa própria vida? O homem moderno está interessado apenas na sua própria vida. Mas não é isso que Paulo ensina. Ele diz que é preciso assumir a responsabilidade de participarmos da vida dos outros, inclusive nas fragilidades e necessidades. Isso é comunhão, isso é partilha, isso é koinonia. E Paulo ainda acrescenta algo aqui: praticai a hospitalidade. Note bem que o verbo está no imperativo, é uma ordem. Praticai a hospitalidade. Meus queridos irmãos, é interessante que a palavra hospitalidade, essa expressão, direto do grego, é uma palavra bem feia, filoxenia. Filoxenia, é bem feia essa palavra. Se a gente fosse tentar, pastor Júnior, traduzir ao pé da letra o que essa palavra significaria, seria amor ao estrangeiro. Amor ao estrangeiro. É óbvio que nesse caso aqui, nós não vamos aplicar essa tradução de maneira literal, porque é preciso entender a construção da ideia dessa palavra dentro do texto. Quando Paulo diz praticai a hospitalidade, a gente precisa ligar esta palavra ao que ele ensinou antes. E o que ele ensinou antes foi viver, partilhar as necessidades, sobretudo, dos santos. Ora, vamos então aqui conjugar esses dois versículos com a ideia que eu disse na introdução. Os cristãos já estavam expulsos do templo judaico. Não existia templo como esse de adoração cristã. Logo, eram os lares que sediavam as reuniões. Quando então o apóstolo Paulo ele diz, participai dos santos em suas necessidades, e diz, praticai a hospitalidade, o que ele está querendo dizer é que no nosso ambiente familiar, na nossa casa, nós precisamos estar preparados para não apenas acomodar os nossos irmãos em suas necessidades, como também utilizar do nosso lar como um ambiente de acolhimento. Mas, irmãos, note bem que isso tem se tornado cada vez mais raro, escasso. Via de regra, não sejamos religiosos hipócritas. Via de regra, a maioria de nós não gosta de ninguém na nossa casa, a não ser nós mesmos. A não ser nós mesmos. Então fica claro que sofremos então de um fenômeno estranho à palavra de Deus, que é de sermos crentes na igreja, no templo, no lugar onde a gente se reúne, ou em casa, no máximo, com os que moram conosco. Porque pensar em nossa casa como um ambiente de adoração a Deus para pessoas de fora, aí não, aí já é demais. Aí tem uns pastores aí para fazer isso. Aí tem os diáconos, eles não são para servir?
Eles não foram levantados na igreja para servir? Então tem uns diáconos para fazerem. Tem os seminaristas, eles não estão aprendendo? Então que eles façam. A grande questão é que você não encontra Paulo dizendo aqui: pastores, façam isso. Diáconos, façam isso. Presbíteros, pratiquem a hospitalidade. Para quem Paulo está direcionando essa expressão, irmãos? Para a igreja. Para a igreja. Tenho cansado de ouvir em outros contextos que parece que certos crentes o evangelho converteu o coração, mas não converteu o bolso. Eu agora, a partir do que eu estudei aqui, quero compartilhar para os irmãos outra coisa que o Espírito Santo me incorreu em pensar. Que também parece que assim como, veja, não entenda isso literalmente, isso é apenas uma expressão. Parece que de fato tiveram crentes que o evangelho converteu o coração, mas não apenas deixou de converter o bolso, como também tem crente cuja casa e o lar não é convertido. Irmãos, olhe bem. Tem outra coisa também aí que me chama bastante atenção no texto de Romanos. É que, quando o apóstolo Paulo vai dizer acerca da hospitalidade, tá? A ideia aqui, o verbo que acompanha hospitalidade, é praticar, mas num sentido ativo, como algo que você persegue mesmo, como algo do qual você tem compromisso. A ideia então que Paulo parece estar exprimindo aqui a partir do seu texto original, não é de simplesmente esperar que oportunidades aconteçam para que meu lar seja hospitaleiro em relação à questão do evangelho, mas ao que dá-nos a entender a partir do original, é como se Paulo estivesse dizendo: crie um ambiente em que essa hospitalidade aconteça e você partilhe, participe da necessidade dos santos. Espero a sua compreensão. O motivo pelo qual temos que fazer esta interrupção abrupta é que o nosso tempo acabou. Você está convidado amanhã a continuar conosco para ouvir a conclusão desta palavra ministrada pelo presbítero Natan. Deus abençoe a você e toda a sua família. Tenham todos um dia abençoado, que todos fiquem com Deus, recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até amanhã, se Deus assim nos permitir.